Ozempic causa diabetes? Uma preocupação frequente dos pacientes quando a gente prescreve os agonistas do GLP-1, principalmente o Saxenda, que é a liraglutida, que foi aprovada para obesidade, mas também o Ozempic, que é usado off-label para obesidade, que já foi aprovado no Brasil em 2023 pela Anvisa, o uso da substância semaglutida, com o nome de Wegovy, que deve chegar no Brasil no futuro próximo para a obesidade. Então, como ele já tem essa aprovação, ele é usado muito off-label. E as pessoas têm uma preocupação de que, ao usar essa medicação, inclusive em pacientes que têm diabetes, eles têm essa preocupação de que isso também pode agravar o seu diabetes, depois eles fiquem dependentes dessa medicação, como se o corpo aí sim que fosse não conseguir mais ter uma glicemia normal a partir do uso dessa medicação. Então, as pessoas têm uma preocupação com o fato de poder causar o diabetes, essa medicação. E a gente tem estudos, inclusive com a liraglutida, que é uma medicação que já está há mais tempo no mercado com aprovação para obesidade, em pacientes que não tinham ainda diabetes ou que tinham pré-diabetes, pacientes que tinham obesidade. E a evolução dos pacientes que usavam a medicação, pelo contrário, reduziu a chance desses pacientes terem diabetes. Ter uma ideia, no próprio estudo que foi feito específico para essa medicação, o estudo SCALE, eles fizeram uma comparação entre o grupo que utilizou a medicação e o que não utilizou. E depois de um acompanhamento de 3 anos, e depois que foi suspenso a medicação, o grupo que usou teve menos incidência de diabetes do que o grupo que não usou. Por quê? Qual seria o princípio disso? Essa medicação, na verdade, ela vai trazer benefícios para o nosso corpo, tanto a redução do peso, que naturalmente, quando a gente mantém um peso mais baixo, o risco do diabetes tipo 2, que seria essa realmente a questão que teria um benefício, porque o diabetes tipo 1 não vai ter tanta relação com esse tipo de tratamento, ele vai reduzir a chance se a gente estiver reduzindo o peso, o excesso de peso. Porque o peso tem relação com o risco de aparecer o diabetes, principalmente a gordura abdominal, a gordura visceral, que é o que vai aumentar a resistência insulínica, que é quando o nosso corpo não consegue utilizar a insulina corretamente. E diante dessa situação, a gente começa a ter picos de glicose, começa a aparecer uma glicemia elevada, uma inflamação no nosso pâncreas fica sobrecarregado, tendo que produzir muita insulina e pode aparecer então um diabetes tipo 2. Nesse caso, então, nós vamos poupar o nosso pâncreas de precisar produzir mais insulina do que necessário, embora a medicação vai auxiliá-lo na produção correta de insulina. Então, ele ajuda muito no diabetes, tanto que essa medicação é aprovada para o diabetes tipo 2 e ela abaixa bem a glicose quando está alta, mas justamente não é produzido insulina sem necessidade. Quando a necessidade é produzida, mas não é produzido além desse necessário e a quantidade que a gente vai precisando vai reduzindo quando você consegue perder peso, por exemplo, que você vai acabar reduzindo a resistência insulínica. Além disso, essa medicação ela faz o estômago esvaziar mais devagar, fazendo com que não hajam picos de glicose e, naturalmente, isso reduz a necessidade de produzir picos de insulina para que controle a glicose no sangue. Então, entender que essa medicação, na verdade, vai ajudar ao invés de atrapalhar nesses casos. E que a própria medicação também tem uma ação benéfica no pâncreas, fazendo com que ele fique mais organizado, que as células consigam funcionar bem. Suspeita-se que ele também ajude a regenerar algumas células que estavam lesionadas. E assim, você ajuda, então, no longo prazo, para que haja uma melhora dessa evolução da doença. A gente sabe que o diabetes tipo 2, ele aumenta o risco de aparecer com o tempo e ele aumenta o risco de aparecer se não tivermos um estilo de vida saudável. E se houver ganho de peso, por exemplo, existem outros fatores que vão aumentar o risco, algumas comorbidades, uso de medicamentos, mas nesse contexto do que está no nosso alcance, que nós podemos fazer, lembrar que o envelhecer já aumenta o risco, então naturalmente com o tempo pode aparecer mais diabetes, não tem nada a ver com o uso ou não da medicação, esse fato. E se a gente usou o medicamento, suspende e piora nossos hábitos de vida, piora a nossa alimentação, diminui o exercício físico, que tem relação com a gordura visceral também, passa a beber mais bebida alcoólica, tudo que a gente fizer de pior, a gente vai aumentar a chance de desenvolver o diabetes, independente do uso ou não da medicação previamente.
o que acontece é justamente a medicação tem esse benefício, porque ela vai te poupar por um tempo dessa evolução. Mas se você piorar seus hábitos, suspender a medicação e piorar seus hábitos, o risco vai aumentar um pouco mais nessa situação, mas não é maior do que a outra pessoa que não utilizou, é o mesmo risco, entendeu? Nesse sentido. Então, podem ficar tranquilos em relação a isso. A única questão é, use a medicação se for indicada pelo médico, faça um acompanhamento médico para minimizar os riscos desses medicamentos, porque todo medicamento tem um risco, embora essas medicações sejam excelentes e muito seguras, tem que ser bem indicadas, inclusive para não se usar de maneira incorreta e causar efeitos colaterais desnecessários. Mas este quesito especificamente de causar diabetes, isso não causa, muito pelo contrário. É uma medicação benéfica para esse perfil de paciente que tem risco aumentado para diabetes. É isso, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até o próximo vídeo.